Mas ele mesmo não apareceu até agora. Só agora no capítulo 7 que o próprio Esdras aparece como um personagem desse livro. E nós vamos meditar no capítulo todo, mas vamos começar lendo os 6 primeiros versos, a apresentação de Esdras. Diz assim: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Pai, nós rogamos agora que o Teu Espírito Santo nos ilumine para entender a Tua palavra e nos confronte naquilo que precisamos ser confrontados e nos console nas coisas nas quais precisamos ser consolados. Sobretudo, ó Deus, que sejamos aprendizes, adoradores, que buscando a verdade do Senhor na pessoa do Teu Filho Jesus e orientados pelo Espírito, tenhamos, ó Deus, o coração moldado à Tua vontade e à Tua lei. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Nós vimos que o livro de Esdras começa com a volta de um primeiro grupo dos chamados exilados da Babilônia. E a gente precisa sempre recordar um pouquinho da história. O povo de Deus, o povo de Israel, a última parte dele, que eram os moradores do Reino do Sul, foram levados para o cativeiro porque viviam em desobediência à palavra de Deus. Eles quebraram a lei de Deus de muitas formas, de muitas maneiras. Deus os exortou várias vezes pela boca dos profetas, mas aquele povo de coração endurecido insistia em viver nos seus próprios caminhos e não no caminho do Senhor. Obviamente, havia no meio do povo de Israel aqueles que eram crentes. Como é que a gente sabe que alguém é crente? Porque não peca? Não. Mas alguém que peca e uma vez tendo pecado, arrepende-se do seu pecado, quebranta-se diante do Senhor, deseja voltar diante do Senhor. E havia esses em Israel. Mas havia também em Israel aqueles que eram
endurecidos de coração, gente que não queria saber de Deus, gente que simplesmente virou as costas para Deus e disse: vou fazer meu negócio próprio, vou ter minha própria religião, meu próprio Deus, do meu jeito. E Deus então, porque aquele povo era conhecido como povo de Deus, precisa discipliná-los. E o profeta Jeremias, lemos o capítulo 29, ele veio pregando uma palavra de exortação, dizendo: vocês vão ser disciplinados pelo Senhor. Lógico, quando alguém vem e fala da disciplina, o que acontece? Aparece o falso profeta. O falso profeta fala: nada, gente, tudo tranquilo, tudo bem. Uma das características do falso profeta é sempre dizer: paz, está tudo bem, nada está errado, pode continuar no seu caminho. E Jeremias então aparece. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Ele chora muitas vezes diante da miséria, da dureza do povo que não entendia a sua palavra, que não entendia a sua voz. Jeremias como profeta perseguido, porque os falsos profetas se levantam contra os verdadeiros profetas de Deus e a perseguição acontece. E aí então chega o tempo, chega a hora em que o povo é levado para o cativeiro. Nós vimos ali no profeta Jeremias, capítulo 29, que aquela carta que ele envia é para os que ainda para os que já estavam no cativeiro, porque eles foram levados em mais de uma leva. Primeira ida, segunda ida e assim por diante. E quando eles retornam, acontece algo semelhante. Houve um primeiro grupo que volta do cativeiro, e esse primeiro grupo foi guiado, nós já vimos, por Zorobabel, né? Sealtiel e etc., aqueles personagens que nós vimos lá no capítulo 1. E agora um segundo grupo vai voltar com esse homem chamado Esdras. E logo depois com um outro líder que Deus levanta, chamado Neemias. Então nós agora vamos ver essa segunda parte, não é? Da volta do cativeiro. O nosso texto aqui no capítulo diz assim: passadas essas coisas. Sabe quanto tempo pode estar incluso numa frasezinha assim, com 2 palavrinhas? Ou 3? Passadas essas coisas. No nosso caso aqui, 60 anos. 60 anos entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. E nós vamos ver aqui que há uma providência de Deus em tudo isso. Vemos em todo o tempo, ao longo da história do livro de Esdras, que por trás de tudo que acontece, dos decretos dos reis, das palavras dos reis, tudo está a palavra de Deus. É muito interessante observar como a palavra, aquilo que Deus diz, a vontade de Deus na história, ela se cumpre. As coisas não acontecem por acaso, mas porque Deus controla todas as coisas. E o povo saiu e obedeceu a palavra de Deus, e aí a gente aprende que o segredo da obediência é também Deus. Isso é tão maravilhoso, gente. Tão tremendo, tão fantástico. Saber que eu estou nas mãos de um Deus que tem o controle de todas as coisas e eu posso viver seguro nas mãos de Deus. E Deus, então, ao longo da história, ainda no capítulo 1, ele manda sinais para o povo. E é importante lembrar esse primeiro sinal, porque o primeiro sinal que ele mandou para o povo, o sinal de encorajamento, foram os objetos do templo que foram levados de volta do cativeiro. Lembra? As bacias de prata, as taças de ouro, os garfos. Aquilo era a restauração da dignidade do povo de Deus, quando aqueles objetos que eram parte do culto foram enviados de volta da Babilônia e do cativeiro para a casa de Deus em Jerusalém, e eles voltam para reconstruir o templo. Por quê? Porque o templo marcava a presença de Deus no meio do seu povo. Era isso que acontecia. E eles precisavam então reconstruir, e eles ali então tinham a oportunidade de refazer o altar do sacrifício, onde eles eram purificados para viver na presença de Deus.
No capítulo 2 nós vimos o rol de membros daquela igreja, aqueles que voltaram. E aí a gente viu que eles eram governados por uma paixão, reconstruir o templo, marcar a presença de Deus no nosso meio. E vimos que havia uma misturada, né, de coisas, de sentimentos. Alguns iam pelo status, outros achavam, eu não vou voltar para lá eu vou ter uma vida pior do que aqui. Vimos que eles foram levados pela providência e que eles foram generosos. Eles deram as suas ofertas naquele tempo para reconstruir a casa de Deus conforme era necessário. No capítulo 3, circunstâncias, dificuldades, tempos difíceis. E Deus então vai trabalhando para que eles consigam reconstruir o templo. Quando eles conseguem fazer, né, a base do templo, puxa vida, para alguns foi uma decepção. Era pequeno, alguns lembravam do templo original, era um negócio grande. E aí então aparece o profeta dizendo, não desprezeis os pequenos começos. Não desprezeis os pequenos começos. Deus constrói a partir de sementes coisas grandiosas. Vimos no capítulo 4 que quando o povo finalmente consegue começar e lançar os fundamentos do templo, os inimigos se levantam. E sempre é assim. Quando nós começamos a obra de Deus, a gente vê que o mundo odeia e o Senhor Jesus Cristo vai dizer, não vos admireis se o mundo vos odeia, porque é assim mesmo. E aí então nos capítulos 5 e 6 nós vimos de novo a palavra de Deus movendo, fortificando, sendo confrontada pelos inimigos. E aí vimos toda aquela parte sobre a providência, na salvação, na disciplina, a providência magnífica de Deus, especial, encorajadora e de novo, né, aquela providência oculta. Eu acho isso tremendo. Isso acontece o tempo todo, gente. A providência oculta de Deus. Quem sabe dizer aqui o que Deus está fazendo agora? Eu não sei. Eu não sei por que você veio aqui hoje. Eu não sei que coisas tremendas Deus pode fazer no seu coração hoje. Por meio da palavra. Por meio do Espírito. Mas essa providência oculta de Deus, eu tenho uma certeza a respeito dela. Ela é boa para os filhos de Deus. Ela é boa para os filhos de Deus. Agora que nós então vimos toda essa parte a respeito do templo, né? Só lembrando, eles chegaram, a primeira coisa eles construíram o quê? O altar para purificação. Depois a segunda parte construíram as bases do templo. E aquilo ali ficou 15 anos parado, porque os inimigos apareceram. E aí finalmente nós vimos agora o povo construindo o templo em si. E aí eles continuaram com a sua vida normal, natural, e passaram-se então os 60 anos. Até que Esdras agora vai voltar para terminar uma obra. E é interessante que a partir desse momento, e eu já falei para vocês, o livro de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, é um livro só. Vai ter agora uma mudança de foco. Até então, o foco estava na reconstrução do templo e na necessidade de marcar a presença de Deus no meio do seu povo. Mas o que acontece é que o povo continua na sua vida, nos seus afazeres, e ele perde a essência daquilo que ele deve ser. E o foco a partir de agora vai ser então na lei de Deus. E na importância da lei de Deus que nós devemos buscar, que nós devemos cumprir e que nós devemos ensinar. Essa é a ênfase, essa é a grande característica desse tempo a partir do qual Esdras é chamado para liderar o povo de Deus. Então, muito prazer, esse é Esdras. Já agora no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, ele tinha suas devidas credenciais, não é? Lembra que várias vezes o livro vai falar, olha, ele era filho de quem, filho disso, filho, etc. Ele era de fato um sacerdote, isso era importante de ficar
marcado, anunciado para o povo de Deus, e agora então ele apresenta as suas credenciais, e finalmente no verso 6 existe uma descrição de quem é Esdras. Primeiro, ele era um escriba versado na lei de Moisés. Ele era um mahir, significa alguém que era rápido, hábil com a sua escrita, né, com a sua capacidade de escrever, ler e entender. Ele era versado, ele podia ser versado em muitas coisas, mas ele tinha um foco. Ele era versado numa lei que aí é chamada de lei de Moisés, e que nós sabemos é a lei de Deus que foi entregue ao seu povo, que é a instrução. A lei de Moisés é chamada no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, é chamado de Torá. E Torá significa instrução de Deus. É a maneira como Deus nos instrui, nos ensina que nós devemos viver, como lemos ali em Deuteronômio, no capítulo 4. Um povo sábio, um povo inteligente, um povo que os outros deveriam olhar e dizer assim, quem é que deu essas leis para esse povo? Eles sabem coisas que nós não sabemos. Eles entendem as coisas de uma maneira que nós não entendemos. O conhecimento da lei de Deus e da palavra de Deus deve nos trazer sabedoria. E aqui existe um primeiro contraste com o que a gente vê hoje na manifestação do mundo evangélico. A gente vê no nosso meio muita ignorância. Gente que se põe a nos representar de uma maneira tola. Nós temos que ser cuidadosos. Nós temos que ser cuidadosos. Nós devemos ser conhecidos como um povo sábio. Vamos ser odiados por isso. Vamos ser combatidos por isso. Mas deveríamos ser combatidos pela nossa sabedoria diante de Deus, não pela nossa ignorância, não pelos nossos escândalos, mas Deus quer que sejamos conhecidos pelo nosso amor à sua lei. Uma lei que foi, é interessante, né? A lei de Moisés que foi o quê? Dada pelo Senhor. A lei de Deus é um presente de Deus para o seu povo. Nós somos os receptores de um presente de Deus que deve nos dar sabedoria, que deve nos dar crescimento. E é por isso que nós precisamos aprender a amar a lei de Deus. E aqui, queridos, fica uma exortação muito séria para todos nós. Nós temos que ser conhecidos como o povo do livro, gente. Os crentes antigos eram o povo do livro. Usava a Bíblia de desodorante, né? Andava debaixo do sovaco o tempo inteiro, mas é porque eles amavam esse livro. É porque eles amavam essa lei. É porque eles desejavam essa lei. Hoje nós somos o povo de muitas coisas, muito pouco conhecidos como o povo do livro. O livro da revelação de Deus, esse presente que nós recebemos de Deus. É interessante, nós temos tantas oportunidades de aprender essa lei, de ouvir essa lei, e tantas vezes nós somos aqueles primeiros a desprezar. Nós estamos aqui hoje reunidos como povo de Deus. Eu tenho insistido com vocês numa coisa, desde o começo. Essa oportunidade aqui e agora. Quando o povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus, não por causa de mim, não por causa do pastor, não por causa do fulano ou do cicrano, mas por causa da palavra de Deus, essa oportunidade é singular. Nós temos que ser o povo do livro, que ama o livro, que aprende o livro
que se reúnem para ouvir a instrução de Deus e que aí então volta para suas casas com o livro e se alimenta e medita nesse livro de dia e de noite. Povo do livro de Deus. Então, ele é um escriba, ele recebe a lei de Deus e o texto diz que a boa mão de Jeová, seu Deus, estava sobre ele. E por essa razão, o rei concedeu tudo quanto lhe pedira. Aparentemente, Esdras ocupava alguma posição de liderança ali no meio do povo do cativeiro. E ele chegou então ao rei, no caso o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, e disse: eu preciso voltar para o meio do meu povo. Eu preciso ver o que é que está acontecendo no meio do meu povo e eu preciso instruir o meu povo. Talvez o rei, o político, dissesse: olha, infelizmente eu não posso privilegiar a sua religião, não posso privilegiar o seu povo, não vai dar agora, quem sabe depois, espera uma oportunidade, crie uma situação, mas não foi isso que aconteceu. A mão de Deus estava sobre ele e o rei concedeu o que ele havia pedido. Então esse é Esdras e ele está aqui para. E o texto então continua. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então a gente descobre aqui que daquela primeira leva, muita gente tinha ficado para trás. 60 anos depois, agora um outro grupo sobe para ir estar com o povo lá em Israel. As suas motivações, as suas razões, nós não sabemos todas individualmente exatamente. Mas o fato é que Deus levantou uma nova leva de gente para subir e para ir junto com Esdras a Jerusalém. Verso 8, Esdras então chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, que é o rei Artaxerxes. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Estão percebendo o tamanho da viagem? Quando é que eles saíram? Me ajuda aí, gente. Ele saiu no primeiro dia do primeiro mês e chegou no primeiro dia do 5º mês. Deve ter sido uma viagem de turismo maravilhosa, não é? Pararam em grandes resorts, não é? Se divertiram em muitos lugares, nada disso. Viagem árdua, viagem dura, muita gente caminhando no meio do deserto, muita gente acampando e passando tempo de vários meses numa caminhada longa, difícil, de aí talvez 1.500 quilômetros até chegarem ao seu destino final. E aí, gente, quem quer ir na viagem missionária? Por que isso? Tem que haver disposição no coração e tem que haver disposição para você passar por maus pedaços. Eu costumava dizer que eu tenho um chamado missionário para a Suíça, né? Mas ninguém acredita em mim, né? Para evangelizar nos Alpes. Olha só que negócio maravilhoso, né? Mas às vezes Deus está chamando alguém para ir para um lugar difícil, complicado. Quem sabe começar uma nova igreja, quem sabe começar um trabalho de plantação missionário em Angola. Quem quer ir? Se você quiser saber, eu passei uma semana dando aulas em Angola. Eu passo depois para você o descritivo. E às vezes Deus chama pessoas para isso. Exatamente para isso. Alguns resistem, outros se dobram a mão do Senhor para esse tipo de trabalho missionário. Esdras chegou, passou por essa viagem todinha. Isso ele chegou segundo a boa mão de Deus sobre ele. De novo, a boa mão de Deus aparece, né? É aquela que controla a história. E o verso 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração.
Isso é importante, esse porquê. Isso explica como a mão de Deus estava sobre Esdras. Deus fez todo aquele projeto prosperar em função do fato de que Esdras era alguém levado por Deus a fazer a vontade de Deus. Pelo fato de que a palavra de Deus opera no povo de Deus, operou em Esdras e opera em nós. Mas nós temos que entender uma coisa: no reino de Deus não existe lugar para indolência. No reino de Deus não existe lugar para preguiça. No reino de Deus não existe lugar para dizer, não quero fazer. Percebem? Esse é um equilíbrio que nós precisamos manter para que o nosso calvinismo seja um calvinismo verdadeiro e bíblico. Porque existe por aí uma caricatura do calvinismo, no qual Deus é soberano e no qual o homem não tem responsabilidade. Isso não é o calvinismo de verdade. A doutrina bíblica de verdade ensina que Deus é soberano e que nós somos responsáveis diante de Deus. E nós temos que nos colocar nas mãos de Deus com disposição para fazer a vontade de Deus e não sermos negligentes. Eu tenho insistido com vocês, irmãos. Santificação é uma responsabilidade sua e uma decisão sua. E você não vai crescer perante a face de Deus e andar segundo a boa mão de Deus, se você não se colocar nas mãos de Deus, para Ele fazer prosperar todas essas coisas. Porque Esdras tinha disposto o coração. Acho que eu já expliquei isso para vocês, né? Na língua hebraica é diferente da língua portuguesa. No português, eu sempre uso assim, o sujeito, o verbo e o predicado, não é? Então, eu sempre começo uma sentença com o sujeito. No hebraico é diferente. No hebraico aparece o verbo, depois o sujeito. E aí depois os complementos. Mas de vez em quando o autor da Bíblia inverte a ordem. Ele vai e coloca em primeiro lugar o sujeito. Porque ele quer chamar a atenção daquilo que está acontecendo no texto. É o que acontece aí. Porque Esdras, alguém que se colocou de maneira responsável nas mãos de Deus, alguém que havia disposto o seu coração, para quê? Para buscar a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus e para ensinar em Israel os estatutos e os juízos de Deus. Deus usou um homem, Deus usou uma pessoa, Deus usa os crentes, Deus usa a igreja, Deus usa a você, meu irmão. E tem que haver, na vida do cristão, tem que haver disposição para fazer essas mesmas coisas. Buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e então poder ensinar a lei do Senhor. E eu creio que aqui tem uma ordem clara como as coisas devem acontecer. Você não pode ensinar se você não aprender a cumprir, e você não pode cumprir se você não se dispor a buscar. É por isso que a gente tem tanta assim latência na igreja, gente. A igreja que fica paradona, vai? Que não anda, que não se move, porque falta no povo de Deus o quê? A disposição. E como é que Deus desperta no nosso coração disposição? Pela palavra, pelo Espírito, pelo ouvir. E quem sabe hoje é o dia de Deus despertar o seu coração para alguma coisa. Quem sabe hoje é o dia de Deus despertar o seu coração para levantar-se e dizer assim: gente, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero dar bom testemunho de Cristo aonde eu estou. Eu quero lutar contra os meus pecados. Eu quero viver em comunhão. Eu quero crescer na presença do povo de Deus. Como isso é importante, irmão. Mas é necessário que você busque a lei do Senhor
E assim você então tenha condições de cumprir. E assim então você tenha condições de exemplificar, de ensinar os estatutos e os juízos de Deus. E tem uma palavrinha aqui importante. Esdras tinha disposto o coração. Coração. Lembra como é que a gente tem que amar a Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A essência daquilo que você é. Não a periferia, não a casca, não a parte de fora. Mas a essência daquilo que você é tem que estar entregue nas mãos do Senhor para amar o Senhor. E amando o Senhor, fazer cumprir a sua palavra. Esdras disse: Senhor, meu coração é teu. A minha vida é tua. Porque tem vezes, queridos, que nós somos mais ou menos assim: Senhor, a minha vida é tua, menos esse lugarzinho aqui. Eu quero manter os meus ídolos nesse cantinho. E quando nós fazemos isso, nós nos impedimos de entregar de maneira total e completa o nosso coração na presença do Senhor. E isso é constante. Disposição do coração para buscar a Deus. Essa é uma linguagem rica para aprendermos o que está acontecendo aqui com Esdras. Hoje é dia, querido, de você dispor o seu coração. Como é que você vai dispor o seu coração? Eu não sei. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, como que eu posso ajudar na igreja? A gente tem muita coisa para ser feita. E para você ajudar na igreja, você precisa ter disposição no seu coração. Isso vai tomar algumas coisas da sua vida. Isso vai tomar seu tempo. Vai tomar sua energia. Vai tomar seu dinheiro. Vai tomar a sua disposição. Vai tomar a sua paciência, porque a gente tem que lidar com gente. E a gente tem que aprender a amar as pessoas. Às vezes nossa vontade é de mudá-las, né? Se eu pudesse mudar essa pessoa, eu ia fazer uma reforma geral aqui. Mas Deus nos chama para amar. Às vezes sem ter a menor condição de mudar. Trabalho tem. A pergunta é: onde está a sua disposição? Como é que você vai colocar seus talentos, seu tempo e sua condição para o serviço na casa do Senhor? O ministério de Esdras, um ministério tremendo, nós vamos ver muitas coisas de Esdras daqui para frente. Ele teve um segredo. Ele se colocou para buscar, para fazer e para ensinar. Conhecimento, mão na massa e ensino. 3 coisas que nós precisamos na igreja e no corpo de Cristo. Como é que Esdras chegou aqui? Não é? Eu estou aqui para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. E como é que Esdras chegou até esse ponto? Ele chegou aí pela poderosa mão de Deus. Do verso 11 até o verso 25 do nosso texto, 23 do nosso texto, é mais uma carta. Interessante, né? Como que o registro é importante. No livro de Esdras nós já lemos, acho que 3 ou 4 cartas diferentes, de diferentes reis, de gente para o rei, do rei para a volta. E aqui tem o registro de mais uma carta que o Esdras, o sacerdote, levou, não é? Ele é mais uma vez descrito, né? Essa é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Assim ele era conhecido, assim ele era visto como o homem da palavra de Deus. Artaxerxes, na sua humildade, verso 12, então escreve: Artaxerxes, rei dos reis, não é? Com todo respeito, quem manda aqui sou eu. Ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita,
Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, que vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa do seu Deus, a qual está em Jerusalém. A palavra espontânea, né, aparece aí algumas vezes. Primeira coisa, parece que Esdras solicita ao rei para ir fazer uma investigação do que é que estava acontecendo. E o rei então manda que ele vá lá e ele é comissionado pelo rei para fazer essas coisas. E o que vai acontecer por meio de Esdras, provavelmente, vai ser uma espécie de renovação litúrgica. Uma renovação litúrgica. Por quê? Porque a gente vê aí que ele está levando de volta os utensílios do templo. Lá no capítulo 1, a gente viu uma primeira lista de vários utensílios que foram levados de volta. Mas aqui a gente descobre que havia outros que ainda não haviam sido enviados de volta. Então, uma nova parte. E não só isso, o rei dá dinheiro para Esdras, prata e ouro, e diz, olha, você pode levantar ofertas aí no reino. Quem quiser levar do seu povo, quiser mandar mais oferta, mande. A razão de Artaxerxes fazer isso, eu acho que é a mesma razão que existe hoje no meio das políticas mundanas. Eu vou agradar todo mundo, todos os deuses e todas as deidades. Então Artaxerxes é muito respeitoso, né? Toda religião é boa, toda leva para Deus, então eu vou manter também o meu negócio seguro. Quem sabe esse rei de Israel, esse Deus de Israel é poderoso mesmo. Ele faz a sua parte. É como se ele estivesse dizendo assim, esse Deus de Israel não pode reclamar de mim depois, porque eu fui um cara legal e mandei essas coisas todas junto com Esdras. Em Jeremias, no capítulo 29, nós lemos a profecia a esse respeito. Lá no versículo 5 diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei para esse lugar, para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para a terra, e edificá-los-ei, não os destruirei, plantá-los-ei, e não arrancarei. Verso 7 de Jeremias 29. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Jeová, o Senhor deles. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus, na sua bondade, faz com que o rei mande o povo de volta. E olha só, ele manda o povo para oferecer sacrifício, verso 17. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas de manjares e as libações, e a oferecerá ao altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazeres, do resto da prata e do ouro, fazei-o, segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-los-á à casa do tesouro do rei. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Ele está dizendo, eu não quero a ira desse Deus, então eu vou agradar.
eu vou fazer o que for necessário para que as coisas caminhem bem. E então aí nós vemos a permissão, vemos o decreto e vemos o rei dizendo, eu quero o favor desse Deus. Nós vivemos num mundo assim, gente. Eu não sei como Deus vai mover a história. Semana passada eu disse aos irmãos que a gente estava indo lá a Brasília entregar aos nossos políticos uma moção de apoio ao Estatuto da Liberdade Religiosa. Por quê? Porque a gente está vendo o cerco fechando. Eu não sei como Deus vai fazer no futuro. Eu sei que depois disso saíram lá as fotos, né, na internet, já apareceu gente falando, vocês estão aí se vendendo para o mundo, vocês estão isso, vocês estão aquilo, vocês estão com medo. Questão de medo. Deus age através das instituições do mundo mesmo. Na quarta-feira, dizem alguns que o que aconteceu foi milagre, porque a gente conseguiu, o grupo que foi lá, a gente conseguiu ver o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o vice-presidente da República num dia só. Os políticos que nos encontraram, alguns, eu nunca consegui fazer isso. Mas Deus, na sua boa mão e providência, nos levou a 3 gabinetes para que a gente pudesse fazer isso. Levamos uma moção de apoio, dissemos nós queremos liberdade religiosa, não só para nós, para todo mundo. Esse é o bem e o mal da democracia, né? A minha vontade é falar assim, eu queria liberdade religiosa só para mim. Eu sei que eu estou certo. Mas a verdade é que não funciona assim na democracia, né? Então nós pedimos a liberdade religiosa para todos, para que no futuro não venham nos perseguir e quem sabe impedir que nós cultuemos ao Deus verdadeiro. Porque isso aconteceu em outros lugares, isso aconteceu em outros países, isso aconteceu em outros tempos, e isso acontece nos tempos de hoje. Há povos e há lugares em que os cristãos não têm a sua liberdade de culto e adoração. Há lugares em que os cristãos não têm o direito de manifestar a sua verdade. Eu lembro quando eu morei alguns meses em Israel, estudando, e eu era pastor, ou quase pastor, não tinha sido ordenado ainda, mas tinha terminado o seminário, e logo agrupou-se ali um pequeno contingente de cristãos e nós começamos a fazer culto. Nós íamos para o meu quarto e fazíamos o culto. Não teve dúvida, depois do segundo culto, a diretora do instituto onde eu estava estudando, que já tinha sido a ministra da Educação de Israel, me chamou no escritório dela e disse, vocês estão fazendo celebrações religiosas aí no nosso curso? Eu falei, sim, eu sou pastor, sou cristão, temos outros cristãos aqui, e nós estamos nos reunindo no domingo para cultuar. Ela disse, tudo bem, mas eu não quero proselitismo. O que ela queria dizer para mim você pode falar entre os seus, mas não fala para os outros não, porque eu não quero ninguém se convertendo à sua fé. Nós podemos perder essa liberdade, pode ser que chegue um dia em que eles digam, não, vocês podem fazer o culto de vocês, mas não pode pregar para os outros. Tudo isso é possível, gente. Tudo isso pode acontecer. E nós estamos procurando uma liberdade religiosa. Como Deus vai fazer isso? Se esse projeto vai prosperar? Se ele vai andar? Se ele vai caminhar? Eu não sei. Foi interessante que a reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, que foi a primeira e que é onde o projeto está instalado, né? Foi uma situação assim, um pouco deselegante, por assim dizer, mas uma solução muito interessante. O presidente da Câmara pegou o telefone, bravo, isso aí não era assim, etc. Mas pegou na hora e disse assim, forme uma comissão especial para esse projeto, porque onde ele está não vai andar. Isso tem implicações políticas muito sérias, porque esse projeto, tramitando normalmente na Câmara, ele ia passar por 6 comissões, e cada comissão pode engavetar por quanto tempo quiser. Só que com a decisão do presidente da Câmara, o projeto foi para uma comissão especial. A comissão especial ele não passa por mais nenhuma comissão. Ou seja, ele vai ser avaliado na comissão e ele vai para o plenário. Nosso serviço agora qual é? Orar para o Senhor
pedir para que isso prospere, para que isso ande, e aí então há uma possibilidade de que isso ande rapidamente, porque a gente sabe que projetos de lei ficam engavetados por 1, 2, 3, 10, 20 anos. Mas nós temos aí um projeto. Peço as orações dos irmãos. Deus age por meio dos reis. Deus age por meio das autoridades. Deus tem a sua mão perfeita por trás de todas as coisas. O que cabe a nós fazer é nos dispor para fazer o trabalho e o serviço do Senhor. Colocar o coração para fazer essa obra de Deus. O texto da carta, não é? Termina. Também vos fazemos saber acerca dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, de todos que servem nessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos e nem pedágios. Interessantíssimo, não é? Está acontecendo aí uma isenção fiscal. Aliás, essa é outra grande discussão em meio do povo hoje. As igrejas não pagam impostos. E há uma revolta geral aí, não é? Contra isso nas igrejas. Por quê? Porque há determinados segmentos que usam isso para enriquecimento ilícito, não é? O povo da além do Eufrates deveria auxiliar nesse processo. Os judeus precisavam de restauração e Deus abre a mão do governo para esse auxílio. Verso 25: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não a sabe, que a façam saber. Ele dá um decreto para que a lei de Deus seja ensinada no meio do povo de Deus. E por último, todo aquele que não observar a lei de Deus, você tem poder de magistrado. Então, na lei de Deus e na lei do rei, se o cara se recusar, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Tem aí, né, progressão de pena também. Só não pode começar pela primeira, tem que ser ao contrário, senão já morreu. Mas o fato é que existe aí uma ordenança do rei para que a lei fosse ensinada e fosse colocada de maneira clara e forte diante do povo de Deus. Nós podemos chamar isso aqui de uma piedade pagã. Artaxerxes não era crente, mas ele mostra-se submisso ao expressar a necessidade da proclamação da lei de Deus no meio do povo de Deus. Isso gera uma coisa interessante, que é a nossa última parte. Isso encoraja o povo de Deus. Assim seja louvado o nosso Deus. Verso 27. Bendito seja Jeová, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes poderosos. Assim, me animei segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Primeira coisa que Esdras celebra nessa oração a Deus é exatamente a fidelidade de Deus à sua aliança. Ele diz assim: bendito Deus de nossos pais. Foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó que fez isso. Não é um Deus novo no mercado que apareceu aí ontem, mas é na verdade o Deus eterno, o Deus da aliança, o Deus que sempre se mostra
fiel na sua palavra, o Deus de quem nós não podemos nunca duvidar daquilo que Ele diz e daquilo que Ele faz, porque Ele é fiel a si mesmo. Nós deveríamos lembrar mais, queridos, da fidelidade de Deus. Muitas vezes nós nos alarmamos com as coisas. E agora? Quando Deus é fiel. Quando Ele faz as suas promessas. Quando Ele diz que Ele vai nos segurar na sua mão, não importam as circunstâncias. Veja bem, Deus não promete mudar e melhorar todas as suas circunstâncias. O que Deus promete é te manter em todas as circunstâncias. E o que Ele requer de você é essa confiança. Deus de nossos pais. Outra coisa que Esdras celebra aí nesse momento é a soberania de Deus. Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei. A gente acha que o rei está fazendo tudo aquilo e no final das contas o que está acontecendo? É a mão de Deus movendo o coração do rei. Aquela mesma mão que endureceu o coração de Faraó, que agora amolece o coração de Artaxerxes. A Escritura ensina isso o tempo inteiro, que nós devemos orar pelas autoridades. Mas nós confiamos tão pouco na palavra de Deus que raramente nós o fazemos. Episódio interessante. Chegamos lá no gabinete do vice-presidente, um gentleman. Disseram que também foi milagroso. Nós entramos lá no gabinete do vice-presidente, umas 20 pessoas. Diz que ele recebe no máximo 5, 6 pessoas. Entrou aquele bando de gente lá para dentro. E aí, todos em pé, em volta da mesa, etc. e tal. Ele fala, muito sábio, e ali tinha representante islâmico, tinha um representante israelita, e 95, 98% eram de igrejas evangélicas. Não teve nada a ver com a bancada evangélica, os caras não estavam nem sabendo, graças a Deus. Chegamos lá e Deus conduziu as coisas de maneira muito interessante. Ele é sábio, né? Ele falou assim, nós temos aqui uma raiz comum, né? No islamismo, judaísmo e cristianismo, Abraão, ele levantou, ele mesmo é de origem árabe, né? Ele sabe bem disso. E aí o deputado pediu, olha, vamos aproveitar, uma coisa meio doida, aproveitar que nós temos representantes de 3 fés aqui, e vamos pedir que um representante de cada uma faça uma oração. Sem querer ser extremamente crítico, eu não sei se há uma proibição na lei islâmica, mas o islâmico, ele fechou os olhos, balbuciou alguma coisa que ninguém entendeu, que ninguém sabe o que é, em voz não audível. Em 5 segundos ele tinha terminado. Aí pediram ao representante da fé israelita que orasse, e foi a mesma coisa. Parece que não há assim, relação real com uma divindade, parece que é só uma religião mesmo. E aí pediram ao reverendo Augustus para orar. E ele orou. Ele orou em nome de Jesus. Para todo mundo ouvir. Ele falou a verdade da Escritura. Que Deus coloca o rei, que Deus tira o rei. Que Jesus tem toda a autoridade em todo lugar, até naquele lugar. Isso tem que ser precioso para nós, irmãos. É o nosso Deus, é o nosso Rei, é o Senhor do Universo, é a palavra de Deus sendo proclamada a todos.
e se for da vontade, da boa mão de Deus. A fé vai chegar nesses lugares. Os homens vão conhecer a verdade. O Evangelho vai ser proclamado. Boa mão de Deus, conduzindo aqueles que se dispuseram para buscar, fazer e ensinar. E depois de ver tudo isso acontecer, o que aconteceu com Esdras? Assim eu me animei. Segundo a boa mão do Senhor Jeová, meu Deus, sobre mim. Isso, queridos, é o reconhecimento da maravilhosa bondade de Deus, que estendeu para mim a sua misericórdia perante o Rei. E pela providência de Deus, somos animados. Quando nós esquecemos de contemplar a providência de Deus no nosso dia a dia, sabe o que acontece? Desânimo. Uma vida cristã vivida abaixo das coisas que Deus tem preparado para nós, seus filhos. Nós precisamos ver a história, queridos, de maneira diferente. Foi no meio de um bando de homens cego que Deus agiu na história para mover muitas coisas. E aí? O que nós vamos fazer diante disso tudo? Como é que nós devemos agir diante dessas coisas que aprendemos na palavra de Deus? A primeira coisa, meu querido, você quer ter uma vida diferente, mudada? Aprenda a buscar na palavra de Deus a vontade de Deus. Esdras, ele devotou-se a isso. Ele tornou-se um escriba hábil na palavra de Deus. É isso que nós precisamos na nossa igreja, queridos. É isso que nós precisamos no meio do povo de Deus. Gente que sabe trabalhar essa palavra. Gente que sabe entender essa palavra. É óbvio que a gente sempre vai ter os dons diferentes no meio do corpo de Cristo. E eu sei que devem existir no meio do corpo de Cristo, como a palavra diz, aqueles que são os mestres, aqueles que serão os ensinadores, aqueles que serão os seus pastores. E nem todo mundo vai ter esse dom. Mas isso não significa que os crentes não devam ser estudiosos dessa palavra. Na verdade, o que Esdras tinha era deleite, era prazer nessa palavra de Deus. É por isso que ele se tornou alguém habilidoso na palavra de Deus. Ele estudava essa palavra, ele tinha consciência do que ele deveria fazer. Ele sabia que a palavra de Deus era autoridade sobre a sua vida e que ele ia aprender o seu propósito na vida por meio da palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Se eu tenho um sonho para essa igreja, o sonho é que essa igreja seja sempre conhecida pela sua seriedade na palavra. Porque a partir da seriedade da palavra, as outras coisas vão acontecer. Se você levar a palavra de Deus a sério, o resto acontece. Agora, se você não levar a palavra de Deus a sério, coisas podem até acontecer, mas vão acontecer de maneira errada.
E aí não vale a pena. Daqui a alguns anos, não sei quantos, a boa mão de Deus está por aí. Essa igreja vai ter que escolher um pastor. Reverendo Jonatas já está velhinho, barba branca, até já perdeu a barriga. Opa! Eles vão ter que escolher um pastor. As novas gerações que vão escolham homens que amem a palavra de Deus. Busquem gente que ama a palavra de Deus. Porque esse é o segredo. Esse é o segredo. A palavra de Deus que é levada a séria, ela é vivida. Buscar e para fazer. A palavra de Deus que é buscada, ela traz para nós a disposição de vivê-la. Essa palavra de Deus que diz o salmista é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para a maneira como nós vamos caminhar, para a maneira como nós vamos exercitar as coisas que dizem respeito a Deus. Cuidado com o cristianismo do intelecto, que não passa do intelecto. Cuidado. A palavra de Deus, ela tem que ser apreendida, compreendida, estudada, amada por nós. E ela, se ela é bem compreendida, ela vai gerar na nossa vida o quê? Frutos de vida. Frutos de vida. Vocês sabem que eu incentivo o estudo da palavra. Eu incentivo o estudo sério da palavra. Afinal de contas, eu sou diretor de um centro de pós-graduação que só trata de Bíblia. E nós queremos ali os melhores alunos, os mais capazes. Para que isso seja refletido na vida de cada um deles. Para que isso seja refletido no ministério de cada um deles. E para que cada coisa que a gente estude seja a coisa mais árida da face da terra, seja tentar entender a língua hebraica, que isso resulte em amor a Cristo, porque senão não tem função nenhuma. Buscar, fazer e ensinar. Porque não só pelo que fazemos, mas também pelo que dizemos e a maneira como fazemos e a maneira como dizemos, nós instruímos aqueles que estão à nossa volta. O que o povo de Israel, depois de 60 anos de inaugurado o templo, precisava era de alguém que lá chegasse e ensinasse a eles de novo a viver a verdade do Evangelho no culto, na adoração a Deus. Gente que se compromete profundamente em ensinar essa palavra. Buscar, fazer e ensinar. Como é que você vai fazer isso, irmão? Como é que você vai fazer isso, irmão? Porque o grande perigo que todos nós corremos todos os dias e todos os domingos, principalmente, é de ouvir a palavra de Deus e não fazer nada. Deixar que ela entre por um ouvido e daqui meia hora ela seja esquecida por todos nós. Que ela não seja nutrida na nossa casa, e na nossa vida, e no nosso coração, e na nossa família, e nos nossos relacionamentos. Que o Senhor nos dê a condição e a oportunidade de fazer agir essa palavra no nosso meio hoje.
O hino que vamos cantar fala sobre isso, sobre crer e cumprir, e observar, e guardar. Lembrando que isso não é um peso para nós, mas que isso para nós é um gozo, é uma bênção. Isso nos traz paz, em toda circunstância e em todo o tempo. Vamos cantar, Senhor.